Chaotic. Opa! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou estar ensinando para vocês como jogar Chaotic. Eu vou fazer uma série pequenininha, com uns 3 tutoriais eu acho, explicando tudo sobre o game para que vocês consigam jogar em casa. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser mais focado nos tipos de carta, para vocês entenderem certinho o que cada carta faz, qual que é a função dela no jogo e entender a carta em si. Primeiramente as criaturas, que são basicamente o elemento central do jogo, então tudo gira em torno delas. E elas têm diversas características, uma delas é a tribo, que difere muito os tipos de deck que você pode fazer. Geralmente os decks que você consegue fazer são relacionados à tribo deles, porque um certo grupo de criaturas tem as mesmas características, que te ajudam a construir um deck bom. E aí, como tem no desenho mesmo, existem 5 tribos. Os Myperians, em amarelo, a galera do outro mundo, né? Ou Overworld, que é a versão em inglês, o Submundo, ou Underworld, em inglês, os Danians e os Marillions. Então essas são as tribos em Chaotic. Vocês podem ver que a carta deles é de uma cor diferente, que indica a tribo diferente deles, e no canto superior esquerdo também tem um sinal diferente. Vocês podem ver que tem um ícone que difere a tribo dessas criaturas. E aí a carta da criatura, a estrutura geral é essa. No caso, esse é o Maxor, né? Então a carta dele é azul, a tribo dele é Outro Mundo, né? Como está no canto superior esquerdo ali. No canto superior direito tem a raridade dele, a imagem e um pequeno retângulozinho embaixo da imagem dele, que está escrito Creature, aí um hífen Overworld Hero. Que basicamente Creature é indicando que ele é uma criatura, né? Que é o tipo de carta dele. E depois falando que ele é um herói do outro mundo, que é uma criatura, que é uma característica dessa criatura. Então, essa nomenclatura pequenininha aí, essa característica, ela é muito importante para a construção do deck, então fica atento nela. Embaixo você tem as habilidades do Maxor, que é o que a carta faz. Então, ali você tem um heptágonozinho, 2 pontos, e escrito que se você ativar essa habilidade, você vai curar 10 de energia de uma determinada criatura. E aí embaixo está escrito que ele não pode entrar em decks de tribos mistas, então ele só pode estar em decks com criaturas do outro mundo. E depois Unique, dizendo que só pode ter uma cópia dele no seu deck. Essas habilidades, eu vou lançar um vídeo em breve no canal explicando o que cada uma dessas habilidades significa, que é muito importante para você jogar o jogo. Então, traduzido, obviamente. Bom. E aí, à esquerda aí vocês podem ver que tem 4 quadradinhos com símbolos. Então, um coração, um raiozinho, um olho e uma flecha, né? Isso aí representa as disciplinas das criaturas, né? Então, o vermelhinho é coragem, depois poder, sabedoria e velocidade. Isso são status que são importantes ao longo do jogo, porque eles vão fazer diferença para ver se determinados efeitos vão acontecer ou não. Então, cada criatura, uma mesma carta pode ter disciplinas diferentes. Então, esse Maxor aí, como essa carta aí não é uma carta real, né? Ela não tem os dados da carta direito. Então, eu coloquei energia ali só para ficar mais representativo. As disciplinas eu não coloquei. Mas é como se do lado de cada um desses ícones tivesse um valor. Tipo, 45, 75. E aí, uma mesma carta pode ter esses valores diferentes. Aí embaixo das disciplinas, vocês estão vendo que é um heptágono com um 2 no meio. Esse 2 indica esse sinal, né? Indica Music Counter, que é o usuário de Music, né? Na versão dublada. E esse número 2 representa quantos usuários de Music, quantos Music Counters a carta tem. E é o seguinte, isso é como se fosse a mana da criatura, é como se fosse a capacidade dela de usar habilidades. Mais pra frente vocês vão ver os Musics, que eles vão usar esses Music Counters, mas algumas habilidades também usam os Music Counters. Como, por exemplo, a própria habilidade do Maxor. Vocês estão vendo que lá na habilidade dele tem um heptágonozinho e essa habilidade, né, de curar de 10 de energia. Então, o Maxor ele paga um desses Music Counters, então ele gasta um deles para ele conseguir ativar esse efeito. E aí, em vez dele ter 2, ele passa até 1. E aí, se ele usar de novo, ele passa a ter 0. Aí ele não consegue usar mais habilidades desse tipo. Então, cada criatura tem um valor ali, isso vai variando. É muito individual de cada criatura. E aí, depois, lá do outro lado, né, no canto, na verdade, à direita desse quadro, desse retângulo vermelho, vocês estão vendo que tem 4 bolas e 2 elementos, fogo e terra. Isso é basicamente o que vai te ajudar a causar dano no jogo. Porque vocês estão vendo esses 4 espaços, cada espaço tem um elemento.
Então, primeiro é fogo, depois ar, terra e água. O Maxwell, no caso, ele só tem fogo e terra, porque os outros estão escuros, né? Isso indica que ele tem esses elementos, e quando ele usar cartas de ataque ou certas habilidades, e essas cartas elas vão reivindicar, elas vão ter como pré-requisito que o Maxwell tenha esses elementos para que o efeito da carta seja ativado. Vocês vão ver em breve uma carta de ataque, por exemplo, que ele só causa um dano adicional se o Maxwell tiver determinado elemento, ou qualquer criatura, né, tiver determinado elemento. E aí embaixo, vocês têm esse 65 aí, energia, que é basicamente a vida da criatura. Então o Maxwell tem 65 de vida, então para matarem o Maxwell, para que ele seja destruído, tem que acabar com esse 65 aí, tem que virar 0. E aí vocês podem ver que embaixo aqui, tem esse, não é bem um retângulo, né, mas esse espaço branco, que é onde tinha os códigos antigos de Chaotic. Mas como o jogo online não está de pé mais, não faz muita diferença esses códigos aí, então eles são irrelevantes. E aí para ajudar as suas criaturas, você tem os equipamentos de batalha, que são, em cada criatura você pode equipar um equipamento de batalha, e aí quando a sua criatura estiver batalhando, esses equipamentos vão fazer toda a diferença. Então eles vão te dar certas habilidades, vão te ajudar a conseguir determinada coisa, né? Por exemplo, dando mais poder de ataque, ou te curando. A carta aí, o Aqua Shield, por exemplo, ela tem esse efeito aqui, que a criatura equipada vai ganhar 5 de energia. E se você sacrificar essa carta, você pode curar 15 de energia de uma outra criatura. Então, se você equipar o Maxwell com essa carta, por exemplo, quando ele entrar em combate, ele vai ter mais 5 de energia. Então ele vai ter 70 de energia. Você deu um buff para ele. Então essas são cartas de suporte. A estrutura delas é bem simples, né? No canto superior esquerdo ali, vocês estão vendo o símbolo do equipamento de batalha, né? Que essa não consigo definir, né? São como se fossem dois Cs cruzados, né? Que é o símbolo do equipamento de batalha. Ele tem todos têm essa cor, né? Um cinza meio claro. Todos vão ter essa cor. Eles não são de tribos ou nada do gênero, eles são bem gerais. Você pode equipar qualquer um em qualquer criatura. A não ser que a carta diga o contrário, né? Mas é bem específico. Aí depois no canto superior direito tem a raridade. E lá embaixo, naquele retângulozinho, está escrito o tipo da carta, que é Battle Gear. Battle Gear é o equipamento de batalha, né? Então isso é só a versão em inglês indicando o tipo da carta. E também o espaço para o código da carta, como eu disse anteriormente, que não tem o jogo online mais. E agora, como eu disse, os Mildics... Agora, como eu disse, os Mildics. Os Mildics, eles têm tribo, então... Bom, primeiramente, o que são Mildics, né? Eles são como se fossem magias que você pode usar ao longo da batalha. Você vai ter sempre 6 Mildics em batalha de 6 contra 6. Em batalhas de 3 contra 3, você vai ter 3 Mildics. E, basicamente, eles são magias que você pode usar ao longo do jogo para te beneficiar. E são magias que têm custo. E o custo delas são os Mildic... O custo são os Mildic Counters das suas criaturas. Então você precisa gastar os Mildic Counters das suas criaturas para jogar os Mildics, por exemplo. Então, mas os Mildics têm certas restrições. Por exemplo, você tem Mildics de tribos. Então, Mildics de tribos, eles basicamente restringem o uso daquela carta para só criaturas que têm Mildic Counters e são dessa tribo, do Mildic, que podem usá-lo. Então, por exemplo, esse primeiro Mildic aí, Myperium, você só pode gastar um Mildic Counter de um Myperium para jogar ele. Se você gastar um Mildic Counter de uma criatura do outro mundo para tentar jogar esse Mildic, você não consegue. E a única exceção são os Mildics genéricos, que é esse Song of Geonova, por exemplo, que está em branco aí. E ele é um Mildic genérico, que ele diz que que qualquer criatura pode usar. Então, porque ele tem esse genérico aí. Então, é basicamente isso. Qualquer criatura pode usar os Mildics genéricos, e os Mildics de tribo só podem ser usados por criaturas daquela tribo. Eu sei que esse Song of Geonova aparece bastante com esse outro Denial, Refrain of the Deep, mas são diferentes. Esse Denial é um Mildic Marillion. Então, tem uma pequena diferença, vocês vão ver aqui, ó. Que essa é a estrutura geral de uma carta de Mildic. E aí, o que eu estava falando é que, por exemplo, onde está escrito tipo de carta, tipo do Mildic, ali você tem essa indicação. Porque está escrito Mildic, né, indicando o tipo da carta, e do lado está Underworld. Ou seja, esse é um Mildic do outro mundo. Se ele tivesse genérico, ele poderia ser usado por qualquer criatura. Se tivesse Marillion, só poderia ser usado por Marillion. E por aí vai. Então é bem simples. Lá no canto superior esquerdo você tem um símbolo do Mildic, né, esse heptágono mesmo. Do outro lado você tem a raridade, indicando a raridade da carta.
lá embaixo, você tem Mild Counters, que no caso, a setinha está apontando para um heptágonozinho só. Ou seja, o custo dessa carta é 1. Você tem que gastar um Mild Counter de uma criatura do submundo para conseguir usar esse Mild. Para causar esse efeito aí, que é o efeito da carta, que é dar 20 de dano a uma determinada criatura. Então, é basicamente isso, né? Esses Milds ficam na sua mão, então pode usar eles a qualquer momento durante a partida. Agora as cartas de ataque, né? Como eu falei anteriormente. Elas que vão causar a maior parte do dano durante a batalha. Bom, as cartas de ataque, essa é uma peculiaridade, porque você vai ter um deck de cartas de ataque, que vão ter 20 cartas de ataque, e cada carta tem um custo, um build point, que vocês estão vendo no canto superior esquerdo, que no caso está 1. Que esse custo, ele funciona da seguinte maneira. Você sempre tem que ter 20 cartas de ataque no seu deck de ataque, em batalha 6 contra 6, só que o custo dessas cartas não pode exceder 20. Então, somando todos os build points de todas as suas cartas, não pode exceder 20. Então é uma mecânica que meio que regula o poder dos ataques, porque quanto maior o build point, normalmente melhor é o ataque. E aí o nome dele, né, o Ember Swarm, e ele é a raridade. E é isso como em todas as cartas, né, você tem esse retângulo embaixo, indicando o tipo da carta, um ataque. E aí tem um diferencial. Vocês estão vendo que esse 5, que está em um retângulo maior, ele está indicado como dano básico. O dano básico é o seguinte, quando você usar essa carta de ataque em uma criatura... Porque em batalhas você vai ter a sua criatura contra a criatura do oponente, e a sua criatura vai lançar ataques. E aí, por exemplo, se você lançar um ataque, e ele tem esse 5 de dano básico, a sua criatura vai causar esse 5 de qualquer forma. Então, sempre qualquer criatura que utilizar esse ataque vai causar esse 5 de dano. Porém, ao lado deles, né, eu coloquei esse retângulo vermelho nesses 4 espaços. Cada espaço corresponde a um elemento. Então, no caso, aí está indicado o fogo e o 5. Ou seja, se a criatura tiver o elemento fogo, ela vai causar 5 de dano adicional. Então, ela vai causar 10 de dano no total. É a mesma coisa com os outros elementos, né? Se uma outra carta de ataque tiver mais elementos, a criatura que tiver aqueles elementos vai causar o dano dito na carta. Então é basicamente isso. Essa é a essência, né? Ali é o dano básico, causado por qualquer criatura. E aí o dano elemental, né? Os elementos do ataque, vai ser causado só por criaturas que têm aquele elemento. E aí embaixo tem o efeito da carta, que algumas cartas de ataque, além de causarem dano, causam algum efeito. No caso dessa aí, se a sua criatura tiver fogo, a criatura oponente vai perder 25 de sabedoria. Então, além de você conseguir danificar o seu oponente, você consegue ir ferrando com os status dele, por exemplo, para você conseguir usar ataques mais fortes ou algum tipo de habilidade. E aí o espaço do código da carta novamente. E por último, as cartas de localização, elas são onde a ação acontece de fato. Em Chaotic, cada batalha entre as criaturas acontece em alguma localização, algum lugar que tem efeitos e que determinam quem vai atacar primeiro. Então, por exemplo, essa é a carta de uma localização. Ali tem o símbolo das cartas de localização, né? Que é essa rosa dos ventos aí com círculos. A raridade do outro lado. E aí indicado o tipo da carta, né? Location, que é a localização. E embaixo está escrito Initiative, que é iniciativa em inglês. Então, essa linha aí da carta, ela determina quem vai ter a iniciativa. Quem tem iniciativa é quem ataca primeiro. Então, isso é basicamente o que determina qual criatura vai ter o primeiro ataque. Vai atacar primeiro, né? Ficou prolixo. E ali está escrito Speed, né? Então, velocidade. E tem aquele símbolozinho de velocidade. Ou seja, a criatura com a maior velocidade vai ganhar a iniciativa e vai atacar primeiro. No próximo vídeo eu vou ensinar mais profundo, né? Sobre todas as cartas e tal, inclusive sobre essa dinâmica de iniciativa. E aí embaixo você tem a habilidade da carta de localização, né? Então, no caso dessa daí, é que todas as criaturas com o elemento fogo dão um adicional de 10 de dano no primeiro ataque delas. Então, esse é um exemplo de um efeito de uma localização. Que você vai ter 10 no seu deck e também é aleatório. É igual as cartas de ataque, né? Você puxa aleatoriamente uma carta e aí no caso da localização, quando for a sua vez, você vai puxar aleatoriamente uma carta de localização e ela vai virar a localização ativa, né? Se estiver no seu turno. E no caso das cartas de ataque, você vai comprar uma carta de ataque e vai escolher qual das suas cartas de ataque você vai usar. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder vocês.
E alguma sugestão ou qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou sempre estar lendo. Manda pro seu amigo aí que tá querendo aprender a jogar Chaotic, ou os seus amigos que não conhecem Chaotic também, para ajudar a popularizar a franquia de novo. E é isso, deixa um like aí, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.